Olá, bem-vinda! Vamos falar sobre como regular o seu comportamento alimentar por meio da alimentação, estratégias eficientes. Deixa eu colocar aqui o tema. Sejam bem-vindas. Fixando aqui o comentário do nosso tema de hoje. Se você quer saber, fica aqui comigo, já encaminha essa live para alguém que precisa saber sobre comportamento alimentar. Será que você está no grupo de um metabolismo que está lento, num grupo de ansiedade, num grupo que não consegue controlar a fome e a saciedade, ou naquele grupo que busca na comida a recompensa? Bem-vinda, Elisângela, Cristiele, Mari. Vamos lá, Maria. Tomar um pouquinho de água antes o Instagram tá comunicando. Já quero que você coloque aqui para mim qual que é o comportamento que você tem no seu dia a dia que você acha que mais atrapalha o teu desempenho. Quando eu falo, a gente sempre foca muito em emagrecimento. Mas o emagrecimento, ele nunca é o objetivo final. Ele sempre tem que ser o que você vai passar por ele. Mas quando eu tô falando aqui em comportamento alimentar, não é só para quem tá buscando emagrecimento, mas para quem tá buscando performance na vida. Às vezes você tá ali dentro de um peso ideal, mas precisa fazer pequenos ajustes para você ficar melhor ainda. E é isso que eu vou falar aqui. Ó, a Maria colocou beliscar. Então você provavelmente está no grupo 2. A gente vai falar sobre estratégias para você regular aí o seu comportamento. Os 4 grupos, gente, eles são grupos que nós podemos estar em todos, em uns, e na verdade eles são agrupamentos de genes. Quando a gente coloca grupo 1, grupo 2, grupo 3, tem vários genes ali envolvidos que desencadeiam padrões de comportamento. Mas eu não quero ficar falando aqui, do nome do gene tal. Eu quero trazer para você coisas realmente práticas. E eu quero que você comece a entender o seguinte. O seu comportamento, ele sempre vai ser baseado por 2 fatores. O primeiro, o que a gente diz que o seu corpo sempre está buscando homeostase. O que é isso? O equilíbrio por meio da alimentação. Eu tô com fome? Eu vou comer. Eu tô sem energia? Eu vou buscar energia. Esse é o padrão que o seu corpo começa a regular. Mas existe, e esse é o grupo normalmente de pessoas que têm aquela dificuldade no metabolismo, na dificuldade de ter mais energia. Por outro lado, tem um segundo mecanismo que o seu corpo também busca compensação, que é o controle hedônico. O controle hedônico é a motivação, é o vício, é a vontade de comer, e a maioria das pessoas que não tem uma boa relação com a comida ou não tem uma boa relação com, por exemplo, saber se controlar com álcool, com bebidas, com vício na internet, qualquer tipo de vício está relacionado a esse padrão, é o padrão hedônico. Então nós vamos falar hoje como você colocar estratégias no seu dia a dia para ajudar o seu organismo a silenciar esses genes. Eu sempre falo isso. A tua genética, ela não te define, mas provavelmente você está acendendo, ligando os interruptores e fazendo com que esses genes fiquem ativados na sua vida. Bem-vinda, Lilian. Então, vamos começar falando do primeiro grupo. O primeiro grupo é da pessoa que tem uma dificuldade com o seu metabolismo. Quem acha aí que tem dificuldade com o metabolismo? A maioria das pessoas acreditam que o seu metabolismo é lento. Ontem a gente falou sobre isso. Como você vai ter um metabolismo mais eficiente. Mas existe sim um grupo de pessoas que, fazendo as estratégias, elas precisam de algo a mais para que o corpo dela responda. Ou seja, ela tá comendo bem, tá dormindo bem, tá gerenciando o estresse, mas ela não produz energia de maneira efetiva. Ela sempre está cansada. Essas pessoas, elas não sabem. O corpo delas tem uma... O meu tá em coma.
Calma, nesses 21 dias você vai tirar ele desse coma, eu tenho certeza. Vamos lá. Com todas as estratégias dos 4 dias aí que a gente tá falando, você já vai tirar esse seu metabolismo do coma e ativar ele novamente. Esse metabolismo que parece que tá em coma, né, como a Maria colocou aí, você precisa, na verdade, saber que tem alguns fatores ali que tá impactando no seu corpo. Primeiro, ele não sabe utilizar outras fontes de energia. Como assim, Eli? Outras fontes de energia? Deixa eu explicar. Aonde a gente tira a maior energia, que a gente sempre fala que é a principal fonte de energia do nosso corpo? O carboidrato. Só que o nosso corpo ele também pode utilizar a gordura como fonte de energia. E se o seu corpo não sabe utilizar isso, você fica com uma deficiência, sim, na sua produção energética, visto que nós não podemos ficar comendo o dia inteiro para ter energia. Nós precisamos estimular o nosso metabolismo para ser mais eficiente utilizando outras fontes de energia, a gordura. E se você tá precisando, bem-vinda, Crislene, começamos agora. Estamos explicando o grupo 1. Então, se você tem essa dificuldade no seu metabolismo, é porque você precisa ativá-lo. Eu vou colocar aqui algumas estratégias para você. Imagina o seguinte, você precisa ter energia o dia inteiro. Você vai ficar comendo o dia inteiro? Não, você precisa utilizar, principalmente para quem está aí num processo buscando emagrecimento ou definição corporal, né? Tá malhando, tá fazendo exercício físico, quer que apareça mais essa musculatura, você precisa tirar essa gordura que está armazenada ali e utilizar como fonte de energia. Mas se você não tem esse metabolismo eficiente, você não faz isso. E aí você sempre fica com falta de energia. Outra questão que você precisa cuidar são as mitocôndrias que estão desgastadas. Então, as mitocôndrias é o fator número 1 que você precisa cuidar se você é uma pessoa que está se sentindo sempre cansada. O que são as mitocôndrias? Elas são como se fossem os nossos forninhos dentro das células. A nossa produção energética é por meio delas. E quem se sente muito cansada tem uma tendência de ter menos mitocôndrias no seu corpo. Então você precisa estimular o ganho, você precisa estimular o seu corpo a produzir mais mitocôndrias. Como eu faço isso, Ellen? Exercício físico ajuda bastante, principalmente a musculação, mas os exercícios aeróbicos intensos também. O jejum te ajuda também a produzir as mitocôndrias, fazer o que a gente chama de biogênese mitocondrial. E fazer uma dieta, por exemplo, cetogênica, que é uma dieta que imita o jejum. Então, essas 3 estratégias, se você está se sentindo aí muito cansada, você deveria começar a introduzir na tua rotina para trazer o seu corpo para um metabolismo mais eficiente. São 3 estratégias que são mudanças em hábitos e estilo de vida. E tem algumas coisinhas que eu coloquei aqui, ó, anotei para você colocar também como estratégia no seu dia a dia. E se você tiver já uma caneta aí, já anota. Primeiro, eu sempre falo, eu sou fã chá verde. Sempre falo para todas as mulheres, tome chá verde todos os dias de manhã. Melhor coisa que você vai fazer na sua vida é tomar chá verde. Você vai ter mais disposição, você vai ter aquela barriga mais seca que as mulheres sempre desejam, você vai ter mais energia, porque você vai regular. E o chá verde, ele é também comprovadamente eficiente para trazer para o seu organismo mais um estímulo para ganho de mitocôndrias. Então você pode produzir. Outro estímulo bem importante, um segundo chá que é bem interessante, hibisco. Aí o hibisco você pode colocar ele à tarde até 3 horas da tarde. Não faça o hibisco depois desse horário, porque ele atrapalha no teu sono e você já entendeu que o seu sono é a base. Nada vai funcionar se você não dormir bem. O hibisco também dá um estímulo termogênico para o seu corpo. E esse estímulo termogênico é o que vai fazer com que o seu corpo produza também mais mitocôndrias. E aí sim você vai ter um metabolismo mais eficiente. Você não vai precisar ficar parando de comer porque você está sentindo cada vez com o metabolismo mais lento, tá? Terceiro que eu coloquei aqui, gengibre.
Gengibre tem um efeito termogênico. Tudo quando a gente fala termogênico aqui, vai ser para estimular a tua mitocôndria, para que ela produza mais energia. Quanto mais energia você produz, mais energia você gasta, mais bem disposta você sente, menos gordura você acumula. Então a matemática é essa. Vocês estão gostando, gente? Vai deixando um coraçãozinho aqui para eu saber se está fazendo sentido. Vai colocando as suas dúvidas, encaminha aí essa live para quem precisa aí entender o seu comportamento alimentar. Lembra que eu falei sobre você ter um estímulo para a gordura, para você começar a utilizar a gordura como fonte de energia? Você pode colocar, por exemplo, a dieta cetogênica, o jejum, mas existe também você fazer, por exemplo, o TCM, o óleo de coco que as pessoas utilizam, colocar nos shots, que eu já falei aqui anteriormente nas outras lives. É um bom estímulo também para o seu metabolismo. A gente precisa tirar o seu metabolismo dessa inércia, como já a Maria tinha colocado. Meu metabolismo está em coma, então para tirar ele desse coma, a gente precisa dar esses estímulos. O café com canela. Se você tomar esse café depois das 9 da manhã, ok. Antes, não é favorável para o seu corpo e nem para o seu metabolismo, porque o café antes das 9 da manhã dá um pico de cortisol e você vai ter um estresse, e essa resposta a esse estresse vai desencadear outros genes aí que a gente vai falar daqui a pouco. Então, para fechar, eu vou ler alguns outros que eu coloquei aqui para você. A coenzima Q10, tá? Porque vai ajudar nas tuas mitocôndrias. E se você está aqui comigo e já passou dos 35 anos, coenzima Q10 tem que fazer parte do seu orçamento de vida. Exatamente isso. Você precisa saber que é um investimento para a sua saúde. Inclusive, alguns estudos na época ali da pandemia mostraram que pessoas que suplementavam com a coenzima Q10, quando tiveram o Covid, se recuperaram mais rápido e não tiveram os efeitos tão graves. Então, olha a importância aí da coenzima Q10 na sua vida. Esse é o primeiro grupo, aquele grupo de pessoas que não conseguem produzir energia eficiente. Miguelina, bem-vinda! Agora a gente vai para aquele perfil das pessoas que beliscam o dia inteiro. É uma coisinha ali, é uma balinha, o corpo parece que precisa ficar mastigando. Você é assim? Você se acalma quando mastiga? Você é uma pessoa que se sente ansiosa, a primeira coisa que vem na sua mente é comer, é o mastigar, não é nem comer. Você precisa mastigar alguma coisa. É aquela sensação do alívio na mastigada. Fala pra mim, quem se identifica aí com isso? Se você tá nesse grupo, tá tudo bem. Você não é um ser fora que tá errado, que não sabe controlar a sua alimentação. Existem sim fatores genéticos que fazem com que a gente busque essa sensação mesmo do bem-estar na mastigação. Mas a gente precisa também regular isso, porque o que tá fazendo você mastigar toda hora? É a tua ansiedade, não concorda? E o teu estresse. Normalmente, pessoas que mastigam muito, que tem esse padrão de mastigação toda hora, são pessoas ansiosas e pessoas estressadas. Pessoas que têm um nível muito grande de cortisol e por isso tem baixa quantidade de serotonina e dopamina e por isso busca o alívio na mastigação. Para você começar a regular essa sensação de mastigação, primeiro, vá mastigar primeiro coisas que sejam mais saudáveis, primeira coisa. Porque normalmente quando a gente está ansioso, a gente vai buscar as coisas mais calóricas. Então, se você tem esse padrão, não adianta você querer falar assim, não, nunca mais vou mastigar nada. Não, mastigue. Mas coloca então um chiclete que seja sem açúcar. Pega uma caneta, né? Tem pessoas que gostam de ficar mastigando a caneta. Então, faça estratégias que não vão ser relacionadas a grandes volumes de calorias. Ou seja, eu vou ficar mastigando toda hora vou pegar numa balinha, um docinho. Isso vai impactar sim na tua saúde como um todo e obviamente a longo prazo vai impactar no teu peso. Então,
tenta fazer estratégias que não sejam por meio da comida. O que vai me aliviar? Pode ser um chiclete, pode ser morder uma caneta, né? Depois você vai ter que resolver com o seu dentista. Mas tem uma estratégia bem legal que resolve, tá? Se você é uma pessoa que precisa muito, sabe aquela hora do nervoso, precisa morder alguma coisa? Compre um mordedor de criança. Olha que legal. Sabe que criança não tem aquele mordedor da criança, que é quando a criança está crescendo os dentinhos e a gente compra para que ela alivie essa sensação? Você também pode investir nisso em você. Por quê? Você, Ellen, mas eu estou no meu trabalho, eu vou colocar um mordedor de criança? Não, você pode ir lá no banheiro, morde lá e pronto. Não vai estragar seus dentes, você não vai ficar comendo várias coisas ao longo do dia e não vai atrapalhar ali a tua digestão, não vai ficar sobrecarregando o teu intestino, não vai ficar sobrecarregando o teu metabolismo com comida toda hora. Come cenoura crua. Tem pessoas que resolvem, né? Até compra aquelas baby e come, mas tem pessoas que não se adaptam, não gostam de cenoura. Então, essa é uma boa estratégia, tá? Mastigue um chiclete, coloque um mordedor e faça o que eu vou te falar agora, que eu anotei, para eu não esquecer. Você precisa colocar na tua rotina alguns chás bem importantes. A passiflora, né, que vem aí do maracujá. A melissa, porque imagina, por que você está mastigando toda hora? Porque você está ansiosa, então você precisa diminuir esses seus níveis de ansiedade, concorda? O que eu dei agora de estratégia é o que eu faço enquanto eu estou modulando isso, enquanto eu estou regulando. Enquanto eu estou regulando, eu não vou parar de ficar buscando na comida, eu vou usar essas estratégias que a Ellen passou. E, em contrapartida, para você ir regulando aí o seu metabolismo, você vai utilizar chás mais calmantes ao longo do dia. Isso não vai deixar você cansada, deixar você sonolenta. Pelo contrário, se você é uma pessoa ansiosa, isso vai ajudar você a se acalmar durante o dia. Então, tome um chá de passiflora, a flor do maracujá, né? Você pode tomar melissa, você pode colocar, tem uma estratégia, depois eu posso até mostrar nos stories, que eu já até coloquei, que é a fáfia paniculata. Ela é um pó que você compra e ela tem um poder sim de diminuir o seu nível de estresse e também de ansiedade. Você pode fazer um shot dela, aquele momento à tarde que você tá ansiosa, que você tá com vontade de comer alguma coisa, porque simplesmente você quer aliviar essa estratégia, essa vontade, essa estratégia do shot te ajuda bastante. Você pode colocar no potinho, deixar ali na gaveta do teu trabalho, se você tem esse padrão, você precisa ter. Eu vou colocar, chama fáfia paniculata. Eu vou tirar uma foto e vou colocar lá nos meus stories para vocês verem exatamente o que você precisa ter na sua casa, na sua rotina para ter estratégia. Nesse sentido, quem é muito ansioso, gente, talvez a tua ansiedade não é por uma questão emocional. Tem questões emocionais? Tem. Mas pode ser por uma deficiência na produção da serotonina. E essa produção da serotonina vai te fazer se sentir ansiosa. Como regular isso? Se você está com essa ansiedade muito grande, você pode comer os alimentos ricos em triptofano, principalmente a banana, mas no teu caso pode ser interessante você suplementar o triptofano. Aí você toma o triptofano pós o almoço, porque aí ele vai ajudar. O triptofano ele está envolvido na produção da serotonina. Então, se você é uma pessoa que está muito ansiosa, você precisa de fazer essa estratégia. A Glaucia colocou, melhorei a ansiedade quando eu tirei o glúten. O glúten, sim, aí quando a gente falar de intestino, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, se você tem um intestino que não está funcionando bem, tá? Um intestino inflamado, um intestino que está ali com uma permeabilidade intestinal, você provavelmente tem pouca produção da serotonina, porque 80% da sua serotonina vem do seu intestino. E uma das estratégias que eu sempre indico também é reduzir o glúten, reduzir carne vermelha e reduzir também leite e derivados, porque aí você precisa dar um descanso para o seu intestino
para que ele possa se recuperar e aí sim você equilibrar o seu humor e a sua saúde. Triptofano já tentei, me dá dor de cabeça. Por quê? Precisa avaliar isso, tá? Como que você tomou, o que você estava tentando de estratégias. Normalmente não é para dar esse tipo de efeito, mas precisa ser avaliado com mais calma. Tenta o 5-HTP, que é uma fase após o triptofano, tá? Mas se o triptofano não funcionou para você, se te deu uma reação, é porque a tua ansiedade não vem pela deficiência de triptofano. Pode ser pelo intestino que não está bem cuidado, pode ser pelo sono que está desregulado, pode ser também pelo intestino inflamado. Então, entendam que são vários fatores aí que podem estar contribuindo para você ter níveis altos de ansiedade. Bom, esse é o grupo da ansiedade. O terceiro grupo é aquela pessoa que tem uma dificuldade na fome e saciedade. Ela pode até ficar um tempo sem comer, ela até consegue às vezes fazer jejum de manhã, mas quando ela começa a comer, ela é um saco sem fundo. Parece que nada é suficiente para preencher o estômago. E aí acaba comendo grandes volumes de comida e busca sempre as comidas mais pesadas para sentir essa sensação da plenitude do estômago e, consequentemente, do intestino. Quem que se identifica com isso? Quando começa a comer, parece que não consegue mais parar. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Quem tá gostando, vai deixando um coraçãozinho. Quanto mais corações você deixar, mais eu vou entender que você está gostando e mais o Instagram comunica às pessoas que o conteúdo é relevante. Então, se você está gostando dessa sequência, você quer ter mais desses conteúdos, colabore mandando um aviãozinho para suas amigas, deixando um coraçãozinho aqui, interagindo com a live, porque aí o Instagram entende que o conteúdo é relevante, tá bom, gente? Então um pedido que eu faço para vocês, em agradecimento por esse conhecimento, vocês contribuem comigo aí, divulgando para as pessoas. Então, nesse grupo de pessoas que tem a sensação de que quando eu começo a comer, não paro mais, ou eu sinto muita fome num período específico, geralmente à noite, ela passa o dia inteiro controlando bem, chega à noite e desembesta a comer e não para mais de comer. São pessoas também que normalmente vão ter uma deficiência nas suas mitocôndrias, mas por outros mecanismos, e são pessoas também que podem ter um metabolismo mais lento, por outro mecanismo que não é o que eu expliquei anteriormente para vocês. Então, pessoas que têm essa dificuldade de estratégia alimentar, o que você precisa entender? Sim, você precisa de volumes grandes de comida, porque você tem ali e você precisa de duas coisas: volume grande de comida. Então, como que você vai ter esse volume grande de comida? Escolhendo os alimentos corretos, aqueles alimentos que dão volume no teu prato, mas que não tem muitas calorias. Aí pode ser a cenoura, pode ser uma abobrinha, pode ser aquele prato de salada. Você vai ter que entender sobre a composição dos alimentos para que você monte um prato que seja grande mesmo, você veja com os seus olhos que ele é grande, e isso vai contribuir para você ter esse equilíbrio de fome e saciedade, porque o nosso comer começa pelos olhos, então você vê aquele prato cheio, isso vai te ajudar. E segundo, a mastigação precisa ser mais lenta, porque nesse caso você tem uma dificuldade de conexão entre o teu estômago e o teu cérebro. Normalmente, demora-se 20 minutos para o seu estômago comunicar para o teu cérebro que ele está saciado. Por isso que a gente pede, por favor, mastigue devagar, mastigue lentamente, porque você precisa desse tempo. E se você é uma pessoa que tem uma desregulação nos genes relacionados à fome e à saciedade, isso em você é mais retardado. Então você precisa mastigar devagar
para que você possa fazer essa comunicação e comer grandes volumes para que essa plenitude no teu estômago comunique para o seu cérebro que você está saciada. Como você também vai contribuir para essa plenitude? Você adicionando fibras no teu prato. Uma fibra bem interessante é o psyllium. Quem já ouviu falar aí do psyllium? O psyllium, ele é uma fibra que quando ele vai ter o contato ali com a acidez do nosso estômago, ele aumenta em 50 vezes. Então você pode colocar uma colher, polvilhar na tua comida, que não vai dar sabor nenhum, e ele vai fazer assim, estufar, como se fosse uma gelatina. Quem já colocou ali, por exemplo, a chia para hidratar? Quando você coloca, por exemplo, a chia para hidratar, ela fica o quê? Inchada, forma um gelzinho. É a mesma coisa do psyllium no teu estômago. E aí no teu intestino ele vai fazer uma limpeza, fazendo com que você não também absorva tantas toxinas, limpe o seu intestino. Mas para fazer essa estratégia do psyllium, você precisa cuidar da quantidade de água que você bebe. Porque como ele tem esse poder que a gente chama... Oh meu Deus, esqueci agora a palavra. Mas enfim, é o poder de inchar mesmo e reter essa água na sua composição. Você precisa beber água, porque senão lá no seu intestino ele vai virar uma pedra. E em vez de você ter um funcionamento bom, você vai ter um funcionamento ruim. A chia não tem muitas calorias, nem o psyllium. As fibras em geral, a gente não vai contribuir para as suas calorias. Então, primeiro, a gente precisa desmistificar essa questão das calorias. Você não pode ter medo das calorias, porque quando você fizer um prato que tenha muitas fibras, tenha esses alimentos, você vai comer muito e vai ter poucas calorias. Inclusive, quem sempre está nos meus programas, tá? Seja o Fit 3N, na mentoria ou nos meus atendimentos individuais, fala que não consegue depois comer a quantidade de coisas que eu prescrevo. Por quê? Você está comendo pouco porque você está comendo errado. E aí você tem medo das calorias porque você não vê resultado. Quando você ajusta isso, come os alimentos corretos, você come muito, você se sente saciada e você tem o resultado que você quer na sua balança, tá? E mais, né? Você começa a dar os nutrientes corretos, como eu disse ontem, teu metabolismo precisa de 45 nutrientes para ele funcionar de maneira adequada, comendo, sem ficar restringindo. Então as fibras, para você que tem essa dificuldade, que você sente muita fome, adicione as fibras nas suas refeições. No seu café da manhã, sabe uma estratégia que eu gosto bastante? Você pode colocar o psyllium, por exemplo, quando você for fazer um cappuccino. Quem gosta de tomar um cappuccino no meio da manhã, quando você coloca ali o psyllium e espera um pouquinho, ele fica parecendo um chocolate quente, porque ele engrossa. Sabe quando a gente coloca amido de milho, quando as pessoas colocam para fazer aquele chocolate engrossar? Você pode usar o psyllium, que ele vai ter esse efeito, fica muito gostoso. Se você é uma pessoa que também gosta de ter esse volume na boca, né, de coisas mais pastosas, de preenchimento na sua boca, as fibras vão te ajudar bastante, porque elas vão dar essa sensação. Então você precisa colocar as fibras na tua rotina. Outras estratégias que não sejam somente a fibra. A espirulina vai te ajudar a começar a regular e cuidar do teu intestino para que ele possa ajudar nessa comunicação cérebro-intestino. O resveratrol também é bem importante nesse sentido. O ômega 3, a vitamina D, que você já entendeu que você precisa colocar aí na tua rotina todos os dias, e o gengibre, e não pelo efeito do gengibre naquela questão da termogênese, mas porque o gengibre ele tem um componente chamado gingerol que vai ajudar aí nessa regulação da fome e da saciedade. E por fim, vamos falar do grupo 4, que é o grupo da recompensa. Quem busca no alimento uma recompensa, um vício, fica viciado no alimento, fica viciado. Normalmente quem tem esses genes da compensação tem dois problemas: ou vai descontar nos doces
ou vai descontar no álcool? São os dois mais comuns. Ou você busca no doce aquela sensação do relaxamento, ou é aquela pessoa, eu preciso tomar uma taça de vinho para eu me sentir mais relaxado. Se você tem esse padrão, é porque você tem uma deficiência na relação dopamina-serotonina. Aí, ó, Crislene colocou que é no doce. Quem mais tem aí uma questão? O problema é o docinho. Quem tá com essa questão, gente, da regulação dopamina, serotonina, aqui eu vou te dar algumas estratégias que vão além, tá? Vão além do que comer e do que também tomar de chás e de shots. Porque a dopamina, ela precisa ser regulada por outros tipos de contato. Então vamos lá, a primeira coisa. Se você tem uma questão muito relacionada e busca recompensa em alguma coisa, quando começa não dá vontade de parar. Serotonina, não durmo bem. Se você tem esse problema de dopamina com serotonina, ou seja, você busca satisfazer alguma coisa na vida, não deu certo, eu vou buscar recompensa na comida, eu vou buscar recompensa na bebida, eu vou buscar algum tipo de recompensa. Tem pessoas que ficam nos reels do Instagram, procrastinam a vida. Tudo isso é deficiência nessa balança. Você precisa, primeira coisa, buscar tomar mais sol. O sol, ele vai ajudar bastante você nesse controle da serotonina e da dopamina, porque o contato com a natureza faz com que a gente comece a regular o nosso ritmo circadiano. Você provavelmente tem aí uma questão de dificuldade no controle do seu relógio biológico. E aí, o contato com a natureza vai te ajudar nisso. Um jeito de você fazer um contato bem legal com a natureza, aterramento, colocar os pés na grama, na terra, no chão, ficar mais tempo descalça, mora na sua casa, mora em casa, tira o sapato, o chinelo, anda um pouco descalça. Mora em apartamento, desce lá onde tem gramados, coloca uma cadeira, senta e coloca os pés no chão. Você vai começar a ajudar o seu corpo a se equilibrar, porque ele precisa entrar num relógio biológico que é esse contato com a natureza. Eu praticamente não tomo sol, então é importante, pelo menos aí 2 a 3 vezes na semana você fazer. Se você senta numa cadeira no sol, coloca de manhã para não ser um sol tão quente, coloca o pé no chão, fica 5 minutos. Você vai ver como você vai se sentir mais restaurada, níveis de estresse, equilíbrio. O seu corpo começa naturalmente a se equilibrar, tá? É importante. Primeira coisa, sem isso, se você tem esse descontrole, se você está sentindo dificuldade de dormir, como já falaram aqui, a serotonina, a produção, é o contato com a natureza que vai te ajudar. Vitamina D também é importante. Então, olha só. Se você tomar sol, você começa a ajudar a sua vitamina D, automaticamente você também começa a melhorar. Suplementar a vitamina D também é importante. Vitaminas do complexo B, principalmente, já falei delas na primeira live, mas reforçando aqui, vitamina B12, vitamina B9, são vitaminas bem importantes para a saúde da mulher, então você precisa regular isso na sua vida. Creatina vai te ajudar bastante também, por mecanismos que a creatina vão para além do ganho de massa muscular. A creatina também é potente anti-inflamatório, antioxidante, melhora as tuas articulações e tem um poder também ali de regular a tua produção dos seus neurotransmissores. Então, tome creatina diariamente, ele vai ajudar aí no seu equilíbrio de dopamina, serotonina, diminuindo aí a sua vontade de buscar no doce e no álcool a recompensa, o prazer, e diminuir também o vício. Uma questão bem importante também que eu anotei aqui é o triptofano, assim como lá eu falei que vai ajudar a equilibrar os seus níveis de serotonina, ele ajuda aqui também. E o magnésio glicina, alguém tinha me perguntado aqui, né? De magnésio. Magnésio tem para diminuir a fome. Na verdade, o magnésio, ele indiretamente vai diminuir a tua fome porque ele vai acalmar a tua mente.
Então você não vai buscar tanto na comida assim essas recompensas. Então magnésio e glicina à noite vai te ajudar. E por fim, mas não menos importante, duas coisas. Plantas amargas, então eu não posso deixar aqui de falar dos chás, né? Tome coisas amargas todos os dias, tá? O zinco sempre é importante, tá, gente? O zinco, ele é um nutriente que também, um dos nutrientes necessários, todos são, né? Mas o zinco para nossa imunidade, se você é uma pessoa que está frequentemente doente, o zinco pode te ajudar sim. No caso aqui, não especificamente, tá? Não diretamente, mas ele ajuda como um todo no seu funcionamento do seu organismo. Então as plantas amargas vão te ajudar para você desvincular essa necessidade do doce, principalmente do doce. Então tome coisas amargas. E aí quando você também, como que ela vai te ajudar na bebida? Você vai buscar bebidas mais amargas e automaticamente não vai impactar tanto nas suas calorias assim. Então, plantas amargas, tudo que você rejeita atualmente. Carqueja, boldo. Você pode colocar, dente de leão, nem falo que é amargo, porque ela não tem muito gosto. Então, principalmente carqueja e boldo são as que são mais terríveis aí, que a maioria reclama. Tome todos os dias, faça todos os dias. Ora Pronobis ajuda. É uma boa fonte de proteína vegana. Você pode colocar ela. Ela vai te ajudar naquela sensação de plenitude do teu estômago. Então, coloque na tua salada. Vai ser um bom incremento. E também ela é uma boa fonte de ferro. Então, ajuda. É uma fonte excelente aí, vindo da natureza. E por fim, gente, faça um jejum de dopamina. Alguém já ouviu falar, né, do jejum de dopamina? Jejum de dopamina é você eliminar da sua vida o que está mais te excitando, de maneira que está fazendo com que você não faça as coisas que você deveria fazer. E aí eu quero te propor aqui um desafio. Todos os dias, quando você acordar, fique aí 1 hora sem mexer no seu celular. Porque a maior fonte hoje de dopamina que a gente tem é o celular. A hora que você abre o teu celular para olhar uma rede social, a hora que você abre o teu celular para ver seus e-mails, você ali dá uma descarga grande de dopamina no seu corpo, no seu cérebro. E isso faz com que toda aquela reserva que ele tem seja utilizada e você perca a vontade da vida pro resto do dia. Você vai ficar mais preguiçosa, você vai ficar mais procrastinadora, você vai negligenciar a sua saúde, o seu bem-estar, porque você já deu o estímulo em excesso para o seu corpo. Então faça essa regulação. Se você tá e todo dia acorda, primeira coisa, vai olhar o teu celular, muda esse seu hábito. Ah, Elia, eu não tenho esse hábito. Então veja na tua rotina o que você não consegue ficar sem, que dá aquela ansiedadezinha. Isso aí é o que está sendo a tua fonte de dopamina e está desregulando essa sensação. Eu falo muito dos eletrônicos porque hoje, desde criança até adulto, as pessoas estão num nível muito grande de dependência dos aparelhos, seja para assistir filme, seja para ficar vendo a vida alheia, seja para ficar vendo esses vídeos curtos ou para trabalhar. Então, se desconecte aí na primeira hora ou pelo menos na última hora. Ou os dois seriam mais, última hora do dia antes de dormir. Os dois seriam o mais excelente. E todas essas estratégias dos 4 grupos aqui vão funcionar muito melhor se você aprender a viver em ciclos, a periodizar a tua alimentação. Você não pode ficar comendo todos os dias, todas as semanas as mesmas coisas. Sendo assim, o seu metabolismo fica acostumado, você não dá os nutrientes necessários, você não equilibra com as mudanças hormonais que você tem durante o mês. Então você precisa aprender a viver em ciclos. Você precisa disso. Não é só, um chazinho. Aqui eu dou essas... Voltou. Eu dou essas estratégias, mas ele só vai funcionar se você viver em ciclos, saber periodizar a sua alimentação. E se você não sabe, eu já vou te convidar
para fazer parte aí do meu programa Fit 3N, porque lá você tem um passo a passo do que você precisa comer ao longo das semanas e saber todas essas estratégias para regular os seus genes. Eu faço exercício pelas manhãs e utilizo o celular para o treino. Aí é diferente. Se você usa e só abre o treino, a planilha, eu também faço isso, né? A planilha de treino tá no celular. Mas se você tem um autocontrole para não olhar redes sociais, nem e-mails e nem WhatsApp, ok, quer dizer que você está sob controle. Mas tem muitas pessoas que não. Ela começa ali, aí vai olhando, olha, e quando viu já passou o tempo em excesso em redes sociais e perde o controle para outras coisas mais importantes na vida. Bom, gente, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês amanhã. E deixa no comentário aqui da live o que você achou mais interessante, qual foi o grupo que você se identificou e o que você vai se propor a fazer para começar a controlar esses genes, porque esses genes não te definem, a genética não te define, mas é você que está acionando eles. Tchau, tchau, gente, até amanhã. Beijos.